E aí galera, eu resolvi fazer um vídeo rapidinho falando quais são os meus planos pro futuro próximo. Consegui terminar até que enfim a Zumbi, então ela não estava subindo tão bem quanto eu gostaria, então eu coloquei mais uns fios de ground. E aí eu completei os capacitores atrás e eu coloquei todos os fios. Então aqui no painelzinho de controle tem um Molex que dá para enfiar os leitores do DMM para fazer leitura de VCore, VMM, PLL, tudo. Eu fiz um mod para voltagem de memória. Aqui está o mod de voltagem de núcleo. Aqui fica a controladora de memória. E é isso. Aí eu coloquei mais capacitores em tudo. Tá vendo? Tem um aqui, tem um monte de tântalos e um eletrolítico aqui na saída do VCore. Eu acho que a filtragem extra vai ajudar. E aí agora falta o último passo, né? Eu também, aqui ficava o indutor e os capacitores da memória, só que eu fui testar e o pote não estava cabendo, porque eles estavam no caminho aqui. Então eu precisei tirar e colocar atrás. Então agora o indutor da memória, a VRM, né, parte da VRM da memória fica atrás, com os dois capacitores de filtragem de saída. E ela tá pronta, então eu vou isolar. Eu ainda tô na dúvida. O que eu gostaria de fazer, na verdade, era passar uma Plastidip atrás, para ela ficar isolada permanentemente, semi-permanentemente, né? Que nem essa placa. Só que ela tem muita coisa soldada, né? Coisa maior também, que nem os capacitores e tal. E Fermi tem code bug na casa dos 50, 60 graus. Então, se eu isolar ela mais ou menos, com as placas que aguentam ir pro frio, dá pra você dar uma isolada meio vagabunda, porque geralmente no frio a condensação fica gelo, então ela não fica escorrendo. Então o risco de dar algum curto é muito menor. Curto no frio geralmente não é um curto que nem um curto elétrico, que explode as coisas. É um curto que piora a sinalização e aí você fica instável. Só que nesse caso, a placa vai ficar nos menos 40 a menos 60, e essa é uma temperatura que a placa soa bastante. Então fica assim gotículas de água que vão escorrendo, e aí a chance disso dar instabilidade é bem maior, água líquida em vez de gelo. Então eu acho que eu vou precisar passar vaselina nela ou usar fita elétrica isolante elétrico. Só que eu não sei se a placa tá 100%, então eu acho que eu vou passar vaselina, porque é mais fácil de tirar caso eu precise soldar alguma coisa e mexer na placa. E também é meio conveniente, a placa fica lambuzada, só que é só lavar ela na pia que tira tudo, então só dá uma preguiça de deixar ela secando por 1 ou 2 dias depois. Aí, fora isso, tem isso aqui, e eu vi um anúncio no Mercado Livre. Na verdade, o PC que eu tô gravando esse vídeo é um 775, porque eu tô usando o meu Z370 como bancada, mas é uma Gigabyte UD3P, que é uma placa muito boa para fazer over de Core 2 Quad, das melhores que tem. A melhor que tem é a Gigabyte UD3P Extreme, que é um P45, só que essa é praticamente impossível de comprar. Essa daqui é a versão mais fácil de comprar, que essa é a versão UD3R, e a outra que eu tenho é a UD3P. A UD3R, a única diferença é que ela tem um slot de PCIe a mais. A P45 só tem 16 lanes, então tanto faz. Só que é uma placa legal, é uma placa que sobe bastante no frio, com Core 2 Quad. Ela tem um cooler bom de ponte Northbridge, né? Por enquanto eu não fiz grande coisa, mas eu coloquei os capacitores aqui, os tântalos, tem espaço para soldar, vem com os pads, então eu coloquei os tântalos que estavam faltando. Aí aqui, na filtragem de saída da Northbridge, não sei se vai dar para ver, mas eu coloquei na saída dos capacitores, destes capacitores aqui, eu coloquei 2 capacitores de cerâmica entre cada perninha, tá vendo? Aqui deveria ser só 2 perninhas, que nem aqui, só que tem 2 capacitorzinhos de... Peraí, aê! Só que tem 2 capacitorzinhos de tântalo, de cerâmica, entre cada perninha. Esperando que dê para subir um pouco mais na ponte norte. Eu achei a venda por 50 conto, porque o dono falou que os pinos da CPU estavam tortos. Ela chegou bem zoada, só que uns 30 minutos, com a ajuda do meu microscópio, e eu consegui rodar ela. E ela tá rodando. Até agora não deu tempo de testar ela muito, mas ela só tá conseguindo subir com 2 GB de RAM. Então vou precisar ver qual é o problema para ver como que eu faço para carregar 2 pentes de 4, que é melhor em alguns casos, só que para 775 geralmente eu vou estar rodando o Windows 7 ou Windows XP,
e não afeta muito o Bench 2D, então não é grande diferença, né? Eu paguei 50 conto nela, então mesmo se for só uma placa pro Sub-Zero, compensa. Aí, sei lá, eu pretendo fazer alguns vídeos sobre ela. Eu vou ver qual das duas sobe mais, das Gigabyte, para Core 2 Quad, e aí eu vou fazer uns vídeos sobre ela, no frio e tal. E por último, alguns meses atrás, eu comprei uma HD 6970, que liga, mas não dá vídeo. Aí eu brinquei com ela um pouco e eu meio que desisti dela e eu quis fazer ela virar um e-Power, que nem o e-Power naquela 560 Ti, que é de uma 580 Lightning. Aí, o que aconteceu é que passei um fio errado e a controladora PWM da placa queimou. Então, eu encomendei uma nova do AliExpress faz um mês e meio, 2 meses, e ela chegou, e aí eu montei e a placa explodiu, que seria essa. Aí, eu tentei cortar para tirar o curto, só que agora tem outra coisa cortada, e eu acabei ficando de saco cheio e eu falei, quer saber? Eu vou zoomificar ela. Então eu já tirei os indutores e limpei aqui o plano de V-Core na saída dos indutores. E eu vou precisar fazer o mesmo aqui com os indutores da memória. Eu vou tirar eles e fazer essa mesma lixada. E aí eu vou colocar um e-power para o núcleo e um e-power para a memória. E esperar que o PLL e os outros Rails consigam ligar, porque aqui deu um curtozinho que está pegando na PWM da memória, que é essa aqui. Então eu não sei o que é, e para ser honesto, eu tenho preguiça de descobrir por que isso está acontecendo. Então eu falei, quer saber? Eu vou tirar tudo e botar em Power, porque vai funcionar igual, eu vou ter mais controle e vai ser menos dor de cabeça. E porque eu acho divertido. Então é isso. Mas ela tá rodando. Ontem, depois que eu fiz o mod, ontem, depois que eu troquei esse carinha, a CIPWM do núcleo, ela voltou a ligar e eu tava rodando um Superposition e aí ela explodiu. Eu não sei exatamente por quê, mas eu acredito que eu tava rodando ela com o front plate eu cortei ele no meio, né? Pra poder não ocupar a placa toda. Eu tava rodando ela com ele aqui e eu acredito que porque tava faltando parte do thermal pad, das MOSFETs de alta, ela curtou alguma coisa na placa e aí depois que ela explodiu, quando eu tirei ela, esse negócio estava pegando fogo. Então eu acredito que ele estava tocando aqui nas MOSFETs e estava queimando, estava curtando alguma coisa que fez uma das coisinhas de sinal, essas pretinhas aqui, uma delas simplesmente explodiu. E aí, foi meio assustador, pra falar a verdade. Foi a primeira vez que eu tava rodando uma placa de vídeo e ela pegou fogo, mas foi divertido, valeu a pena por isso. Não é uma coisa que se vê todo dia. Então, fora isso, eu tava pensando em fazer uma live da 560 no Nitro. Então, se alguém quiser, eu não tenho exatamente certeza quando vai ser, mas vai ser. Eu gostaria de fazer hoje à tarde. Já que ela não vai tão frio que nem a 1080 Ti, não é tanta dor de cabeça de ficar acertando a voltagem perfeita em cada temperatura. Vai ser relativamente fácil levar ela para zero, ver quanto sobe, levar ela para -10, ver quanto sobe, papapá. Aí, geralmente, elas têm cold bug, que é a temperatura que o chip congela e para de funcionar lá para os 40 a 60 graus. Então eu vou tentar descobrir aonde fica o limite e depois eu vou tentar ficar a 5 graus do limite e ver quanto eu consigo fazer ela subir. É meio complicado porque essa placa é relativamente velha, então ela não tem, ela só tem 1 GB de VRAM, então rodar Superposition 1080p Extreme não rola, ela não tem a memória para isso. Então eu estava pensando em tentar fazer um Unigine Heaven, ou sei lá, não tem a categoria competitiva para Superposition 720p ou 1080p Low,
Só que talvez vou rodar só pra me divertir, né? É o objetivo principal, então... É isso, galera. Valeu!